lá, meus amores, hoje dia 2 de julho, em Geografia nós vamos realizar a revisão, tá? Então preste atenção para refrescar a memória, tá bom? Então, gente, de acordo com o nosso roteiro, nós vamos relembrar aqui sobre os primeiros habitantes e os vestígios pré-históricos. A gente estudou que a África é o berço da humanidade e que de lá partiram diversos povos que se espalharam pelo planeta. Lá na página 3, nós temos aí os prováveis caminhos feitos por esses povos. Os cientistas, eles sugerem que os povos caçadores e coletores habitaram o continente americano há mais de 48 mil anos. No Brasil, os sítios arqueológicos mais antigos, eles indicam a presença desses povos há aproximadamente 11 mil anos. Para quem não lembra o que é sítio arqueológico, são os lugares, né, onde se encontravam vestígios de ocupação humana no passado, como pinturas rupestres e também fósseis. E aí a gente conheceu alguns sítios arqueológicos, como a região de Lagoa Santa, como lá na Ilha de Marajó, no Pará também, Serra da Capivara e dentre outros locais. Lá na página 4, nós temos mais informações sobre esses sítios, tá? Façam a leitura e vocês vão lembrar de tudo, tenho certeza. Falando mais especificamente da Serra da Capivara, né? É um sítio arqueológico que a gente pode aprender muito com ele, né? Porque ali viviam seres humanos pré-históricos. Então lá se encontram, né, pinturas rupestres, vestígios de antigos acampamentos de grupos humanos. Então o Parque Nacional, né, da Serra da Capivara fica localizado na região nordeste do Brasil, tá bom? No nosso estado do Piauí. E os principais vestígios arqueológicos encontrados nessa região são pinturas rupestres, vestígios de antigos acampamentos e também de fogueiras, que indicam, né, que nesse local viviam povos caçadores de animais e coletores de frutos. Indica também que esses povos eles viviam em grupos, né, em aldeias, e que eles produziam cerâmicas e eram agricultores. Nós estudamos também sobre Pindorama, né, a terra dos indígenas e a chegada, e a chegada dos portugueses. A gente viu que os indígenas tupis guaranis chamavam suas terras de Pindorama, que significa terra das palmeiras, né? Essa é uma palavra de origem tupi. Que esse nome deve-se à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, né? Como, por exemplo, o coqueiro, a carnaúba, o buriti, o açaizeiro, dentre outras. E aí a gente viu também que o nome do Brasil se deve a outro tipo de árvore, né? Que é o pau-brasil. E que a cor dessa madeira é vermelha, como a brasa, né? Por isso o nome Brasil, de vermelho, brasa, que lembra fogo, né? Brasil, certo? Então essa árvore ela está atualmente ameaçada de extinção, gente. A gente viu que a vida dos povos indígenas mudou, né, a partir de alguns conhecimentos, de alguns acontecimentos, né, que aconteceram nos séculos 15 e 16, que foram as grandes navegações que permitiram aí a chegada dos portugueses em 1500 no Brasil. Por exemplo, também alguns avanços tecnológicos que possibilitaram, né, os portugueses a desbravar aí os oceanos, certo? Até chegar às terras indígenas. E também a gente viu, né, que os portugueses eles não respeitaram os povos indígenas e aí eles tratavam esses povos com muita violência e também com repressão. Eles obrigaram, né, os indígenas a mudar os seus hábitos, tradições, dentre outras coisas. E aqueles indígenas que resistiram aos domínios portugueses foram mortos, né, ou bastante maltratados.
A gente estudou também, gente, que no Brasil os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas e que muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e os territórios de seus povos, tá bom? Nós estudamos também, gente, sobre a chegada dos povos africanos, que aconteceu aí nos séculos 16 e no século 19. Aliás, do século 16 até o século 19. A gente viu que aproximadamente 4,4 milhões de africanos cruzaram os oceanos, né, contra a sua própria vontade. Eles chegaram aqui obrigados. A gente viu que eles foram trazidos para o Brasil como escravos pelos colonizadores europeus. E eles foram trazidos para trabalhar nos engenhos de açúcar, de cana-de-açúcar, e também nas plantações de café, dentre outras atividades, como extração de minérios e também para trabalhar em atividades domésticas, tá? A gente viu que no Brasil também esses povos, eles resistiram, tá? E que eles também não aceitaram passivamente tanta violência. E aí eles resistiam à escravidão. A gente estudou que o maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, tá? Os quilombos eram lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam a liberdade. A gente também estudou sobre um escravo muito famoso chamado Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares, ele lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e tornou-se um dos nomes mais importantes aí da resistência à escravidão, tá bom? Lembrando aí, gente, que os quilombos, eles não acabaram com o fim da escravidão, tá bom? Eles continuaram e que muitos quilombos existem até hoje, né? Até os dias atuais. A gente estudou também que os povos africanos, eles contribuíram muito para a nossa cultura, né? Para a cultura brasileira. Em aspectos como a dança, como a religião, também na culinária, em elementos linguísticos, dentre outras contribuições também. E também a música, também contribuíram na música. Nós estudamos também sobre os imigrantes. A gente viu que com o fim da escravidão e com a disponibilidade de terras, né, para plantar e para morar no Brasil, pessoas do mundo inteiro aí viram uma oportunidade para trabalhar e também para ter melhores condições de vida no nosso país. Então a gente estudou que os primeiros grupos, né, de imigrantes que aqui chegaram foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses, e aí mais no fim do século chegaram aí os japoneses em menor quantidade, né, e outros asiáticos. Então esses imigrantes que chegavam, né, ao Brasil, eles trabalhavam principalmente nas lavouras de café, tá bom? Nessa época aí, o cultivo do café, ele se destacava como o mais importante. A gente viu também que os avanços das técnicas agrícolas expandiu mais ainda as regiões produtoras, né? E hoje, o Brasil ele está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo, tá? A gente viu também que os imigrantes também contribuíram para a nossa cultura, como, por exemplo, nas manifestações artísticas, na arquitetura, na dança, também na música, também na culinária. E, por fim, nós estudamos sobre a população do Brasil hoje, né? A gente viu que há um intenso crescimento no número de habitantes e que hoje nós somos, no mundo, cerca de 7 bilhões de pessoas no mundo, tá bom? E nós vimos também que o Brasil está entre os 5 países mais populosos do mundo, com 208 milhões de habitantes. E a gente viu também que, embora o nosso país esteja entre os 5 países mais populosos do mundo, ele não é um país muito povoado. Como assim? Gente, isso acontece porque o nosso território ele é imenso. E aí há muitos espaços vazios. Há muita concentração de gente num local e em outros não há nenhum
concentração, entendeu? Assim, a gente viu que a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é baixa, né? É pouco mais de 20, por exemplo, de 20 pessoas por quilômetro quadrado. E em muitos países, né, essa média fica em torno aí de 100 pessoas por quilômetro quadrado. Então, o nosso país, ele é um dos países mais populosos, né, mas não é muito povoado. E a gente estudou que a população de um território, né, de um país, pode apresentar dois fatorzinhos de crescimento, né, que é o crescimento vegetativo ou natural, que a gente estudou, e o crescimento demográfico ou populacional. Aí nós também estudamos alguns conceitozinhos do estudo demográfico, que é a população, né, a demografia, a população absoluta, a população relativa ou densidade demográfica, o que é populoso, né, e o povoado também. A gente também aprendeu como é calculada a densidade demográfica, né, a gente viu como é feito o cálculo, e também como os dados demográficos no Brasil são organizados, né, que é pelo instituto chamado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE. A gente viu que a cada 10 anos o IBGE ele realiza o censo demográfico, né, para conhecer as características da população, que são as seguintes: saber onde moram, se é área rural, se é área urbana, o tipo de moradia, a idade, o gênero, se é feminino, se é masculino, a etnia, a religião, o grau de escolaridade, a saúde, dentre outros. A gente também aprendeu a analisar, né, a saber como funciona a pirâmide etária, né, com base nesses dados do censo demográfico. E a gente viu que a análise dessas informações da pirâmide etária são importantes para conhecermos a evolução da população e o nível de desenvolvimento social e econômico de um país. E também é usada, né, para orientar aí o planejamento público, certo? Então, na revisão de geografia, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham relembrado aí todos os conteúdos que a gente estudou, tá? Estudem tranquilos, tá bom? Um beijo e até mais!